meus queridos? Estamos de volta para mais uma aula com vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Professores presenciais do primeiro ano. Ó, um beijo, um abraço. Vocês estão aqui no meu coração, porque são vocês que fazem esse link entre o professor aqui e os nossos estudantes. E claro, falando nossos estudantes, galerinha, a aula de hoje, nós vamos, todas as aulas agora da primeira unidade são apresentações. Apresentações dentro da área da pecuária, para que possamos compreender, entender os conceitos primordiais que circundam essas atividades pecuárias, tá bom? Então, a aula de hoje é a aula 4.1. Então, eu vou apresentar para vocês já receberam todo o material que o professor presencial aí, disponibilizou. Então, como é que nós vamos funcionar hoje? Pega aí o material, eu vou passando lâmina por lâmina e a gente vai, às vezes, o tio pega e dá uma lida na lâmina. Outras vezes, a gente só coloca o conceito e a gente vai falar o significado, explicar essa lâmina. E vocês fazem as anotações aí, tá bom? Vamos começar aqui? Dá uma olhada na tela. Aula 4.1. Professor, oi, vamos falar o que hoje? Today. Hoje, como eu falei para vocês, a primeira unidade, ela é introdutória. Na segunda unidade, nós vamos fazer um aprofundamento. Então, hoje, a gente apresentar para vocês o termo agropecuária. O que é agropecuária? Quais são o que é agropecuária? Área. Agropecuária. Área. O termo agropecuária. Quais são os produtos advindos da atividade da agropecuária e como está a agropecuária no Brasil. Come, my director. Meus queridos, olha aqui. Na aula sobre agropecuária, vocês estão com o materialzinho aí, não é? Vamos só alinhar novamente o que explicamos lá na aula 1. Se eu não estiver enganado, foi na aula 1 que nós estamos falando o que para vocês? No primeiro ano, nós vamos abordar tudo que fala sobre criações. Logo, são criações de animais. No segundo, é produção agrícola, vegetal, aí é tudo também. Formação de pasto, frutíferas, árvores silvestres, é tudo que envolve até plantas, né? Ervas medicinais, lá é tudo vegetal. Então, o termo agropecuária é a junção de duas atividades que estão interligadas. Uma, agricultura, que é produção vegetal, e pecuária, que é criação de animais. Mas como nós sabemos que quem cria planta, por quê, professor? Por causa da nutrição animal. Então, o termo agropecuária envolve as duas atividades. Por quê? Porque a aula de hoje é para a gente entender esta interação de atividades agrícolas, atividades rurais. Essa união dessas duas atividades, porque para as próximas aulas vamos ficar somente na pecuária, aonde desenvolvemos métodos e padronizações de manejos. Eu ia falar de tratos culturais. A atividade realizada na agricultura são tratos culturais. Poda, quando você mexe com o solo, tudo que envolve atividade de plantação, tratos culturais. Tudo que envolve criação de animais, nós falamos manejos. E hoje,
colocar aí a explicação de quando a gente estiver falando lá só de pecuária, não tem como falar só de pecuária e não falar um pouquinho da agricultura. Então sempre vai estar um pouco ligado, mas a vertente é a criação. Então, professor, vamos aqui para a tela. Pode aumentar, minha diretora? Então, a agropecuária, por definição, o que compreende a agropecuária? Olha aí, ó. Compreende um conjunto, olha aí, ó, conjunto de atividades. Professor, olha uma coisa importante. Back, Mike Director, olha uma coisa importante, meus queridos. Conjunto de atividades. Que conjuntos são esses? A agropecuária. São os manejos na criação e os tratos culturais na produção, no plantio, na agricultura. Seja de horticultura, olericultura, silvicultura, formação de pastos, nutrição do solo, tudo isso é agricultura. Tem vários métodos de tratos culturais e também várias atividades de manejo, dependendo do tipo de criação. Então, são um conjunto de atividades. E aqui nós vemos, ó, econômicas que estão inseridas olha aí, ó, cultivo do solo, plantio e também criação de animais. Quando nós falamos da agricultura, tem que envolver todos os tratos culturais do preparo do solo, depois os tratos culturais no plantio e também, quando a gente fala de pecuária, criação de animais. Então, o que eu vou frisar aqui, viu? Como duas palavrinhas aqui, ó, conjunto de atividades, já está inserido vários conceitos importantes para que possamos entender e compreender essa interação entre o bem-estar daquele ambiente aonde nós, produtores, potencializamos, seja a atividade agrícola ou a atividade pecuarista ou a atividade agropecuária. Por quê, professor? Porque tem pessoas que trabalham só com a atividade agrícola. Tem outros que trabalham só com a atividade da pecuária. Mas tem pessoas que fazem os dois, a agropecuária. Tudo bem? Ficou clarinho? Aumenta, minha diretora. Olha aí, ó. Na verdade, era tal práticas tem como objetivo a subsistência e ou a comercialização. Professor, me explica isso direitinho. Subsistência ou comercialização? É porque tem vários níveis de desenvolvimento. Como assim, professor? Tem pessoas que realizam atividade pecuária, atividade agrícola e atividade agropecuária eu não quero usar a palavra subsistência, mas para gerar uma demanda interna. Por exemplo, ela planta para o próprio consumo. Ela planta para o próprio consumo das pessoas, dos integrantes familiares e também dos animais. Então, é só para subsistência. Mas outras, o que produz a mais, elas fazem o quê? Um processo de comercialização para complementar algo que aquela área de produção não realiza. Por exemplo, produziu bastante leite para o consumo interno, mas também manufatura esse leite, faz derivados para o consumo interno, mas mesmo assim só tem uma produção maior, vende, comercializa para obter uma renda. Aí tá, ou você faz para a subsistência, ou você faz só para comercialização, ou você faz os dois. Então, os objetivos dependem da forma empreendedora que
os nossos queridos produtores rondonienses têm uma determinada visão da administração, do potencial que pode ser produzido na sua área, ou no seu, como a gente fala, no seu espaço agrícola. Eu estava esperando aquela palavra, propriedade, a sua propriedade. Agropecuária é uma das áreas do setor primário, responsável pela produção de alimentos e pelo fornecimento de matéria-prima para a indústria, para indústrias como a de celulose, couro, madeira, entre outros. Então, professor, a agropecuária, tanto as pessoas que plantam como as pessoas que criam, ela não gera ela não fornece somente matéria-prima para a indústria. Ela proporciona a geração de emprego. Porque, olha só, além de ela fornecer essas matérias-primas, tantas outras que aqui a gente nem tá tocando, aqui a gente vai aprofundar isso, ela gera emprego dentro da sua propriedade e fora da propriedade. Transporte, ela gera emprego para os caminhoneiros ir lá reabastecer e também encaminhar isso para a indústria. E para isso acontecer, ela propicia, não é isso? Uma pressão do desenvolvimento social. Por quê? Porque aí, quando tem uma alta demanda, vem o asfalto, vem iluminação, para que ocorra um transporte de qualidade. Porque você vai transportar alimentos que necessitam de uma rodovia para não prejudicar a produção. E aí, traz o quê? Traz caminhões, aí você vai gerar o potencial de aumentar a demanda de concessionárias também. Claro, por que não? Máquinas agrícolas para desenvolver as atividades, então ela gera emprego. Ela propicia isso tanto na área rural quanto na área urbana. A agropecuária é uma atividade exercida principalmente por pequenos produtores. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos, professor. A agropecuária não é que ela é exercida principalmente por pequenos produtores. Ela é exercida por todas as famílias que vieram e se estabeleceram nesse estado. Vamos falar daqui. Todas as famílias que vieram trouxeram a sua cultura, desenvolveram as suas atividades. Quem veio do sul, sudeste, nordeste, trouxeram com eles todo um conhecimento e desenvolveram, criaram os seus filhos e melhoraram as condições de vida. Então, alguns não, nós temos fatores, onde a gente coloca aqui, pessoas que estão em um determinado nível de desenvolvimento, tem aí agricultura familiar, tem uma caracterização. Na agropecuária, nós temos que selecionar de acordo com a estrutura da propriedade. Determinadas propriedades são bem mais infraestruturadas do que outras, mais desenvolvidas, com tecnologia ou sem tecnologia. Isso dá uma caracterização. Por que isso acontece, professor Jefferson? Porque depende da visão da família, depende dos recursos também governamentais, que são assistências técnicas. Então, quando a gente escuta, ouve e lê falar em alguns lugares agricultura familiar, tem que tomar cuidado com esse termo. Tem pessoas que querem ficar somente na agricultura familiar, mas todo proprietário quer aumentar a sua produção ou
outros na sua agricultura familiar estão no início. Então aí, ó, agricultura, cultivo de plantas e hortaliças. Pecuária é criação de animais, né? Isso, como nós falamos no slide anterior. É uma atividade antiga e bastante desenvolvida em todo o mundo, cujo recurso natural é o solo. Gente, não podemos falar que não. Por quê, professor? A atividade pecuária, agropecuária, você não pode falar que ela não se deu. Por exemplo, o que esse slide quer dizer, professor? Vem comigo, meus queridos. Se você começar a criar, vai lá, me ajudem! Codorna. Ou você vai criar galinha, ou você vai criar cabra, ou você vai criar ovelha. Vai lá, qualquer tipo de criação. Cada um de vocês, pensem numa criação. Você vai sentir a necessidade de produzir alimento para esses animais. Senão você fica refém, não tem que... Quando começou, você fica refém. Quem vai produzir a ração? Tem pessoas que produzem sua própria ração. Por quê? Primeiro, você tem que cuidar do solo. Depois que você cuida do solo, para quê? Para plantar. E essas plantações geram renda para você colocar estrutura na sua propriedade. Professor Jefferson, oi, meus queridos. Eu não estou entendendo. Para mim, minha diretora, meus queridos, eu concordo com essa frase. Primeiro, todo empreendedor agrícola, todo empreendedor pecuarista, ou todo agropecuarista, tem que cuidar muito bem do seu solo, na sua propriedade. Muitos utilizam o solo, os recursos naturais da sua propriedade para obter renda e melhorar a infraestrutura da sua propriedade. A infraestrutura em construir galpões, infraestrutura em construir um local onde você vai criar sua cabra, um local onde você vai criar sua galinha, fazer o aviário, um local onde você vai criar o seu peixe, melhorar a estrutura daquele açude que você tem. Então, você cuidando do solo, administrando esse solo, produzindo grãos, produzindo pasto, produzindo frutas, produzindo plantas, olericultura, horticultura, fruticultura, silvicultura. Quando você atribui padrões, métodos, para que você consiga utilizar todas as propriedades e benefícios que a sua propriedade tem, o seu solo e a natureza que o circunda. Por que circunda a sua propriedade? Porque quando eu estou falando aqui com vocês, eu não estou pensando somente em criação. Tem pessoas que melhoram o processo de estruturação da sua propriedade até para atividade, como é? Que fala? A pessoa vai lá fazer uma visita, passa um final de semana para fazer um lazer. Tem pessoas que pegam a sua propriedade, tem uma produção agrícola, vende aquele produto que produz e faz lá um local onde vai atender os... Meu Deus, estou com a palavra aqui na boca, minha diretora. Me ajuda, help me, please. Não tem aquelas chácaras, aqueles setores que recebem os visitantes para passar o final de semana ou uma tarde, e lá mesmo eles vão consumir o peixe que é produzido, vão consumir ou a carne de alguma criação que tem ali. Então, quando você faz isso, você não está fazendo somente a atividade agropecuária, também atende esse recurso, meu Deus, como é o nome? Ou, por exemplo, eu quero ir lá no sítio do cara que todo mundo pode ir lá tomar um banho, tem chalezinho, constrói chalezinho, mas eu vou lembrar a palavra. Então, a agropecuária ela tem as suas ramificações, não só em criação e não só em atividade de plantação,
Mas turismo, Senhor, muito obrigado, lembrei. Turismo agroecológico. Então, abrange muito quando você cuida da estrutura da natureza. Por quê, professor? Porque essa aula é uma aula introdutória, principalmente para quem não é da área, como as pessoas, os estudantes que estão na zona urbana. Mas se o seu pai tem um sítio, né? A maioria das pessoas tem um sítio, vai passar final de semana, mas não cria alguns animais, né? Mas não tem uma padronização. E aí pensa assim, eu não gosto muito dessa área, mas eu gosto dessa área de turismo. Melhorar, então, fazer a natureza aqui, ó, fazer um levantamento da sua propriedade, do seu sítio, da sua chácara. O que é esse levantamento, professor? Para ver qual potencial ele pode atender à comunidade ou às cidades que estão próximas, como o turismo agropecuário ou o turismo ecológico. E, sim, que gera um fomento rural. Não é somente agropecuária, é criação e plantação. Obrigado, minha diretora, a senhora é supimpa, viu? Bota na tela aí para nós. Então, quais são essas produções que o senhor vive falando aí, professor? Olha aí, meus queridos. Produção agropecuária. Olha, fiquem ligados vocês aí, ó. Quando eu falar agropecuária, é os dois ainda, tá? É a principal atividade econômica de um país, pois responsável pelo abastecimento do comércio interno. Também, muitas vezes, o que excede vai para o comércio externo. Mas, professor, tem pessoas que focam só no comércio externo, verdade. Tem pessoas que focam no comércio interno. E tem pessoas que fazem os dois, dependendo do levantamento, né? Do levantamento que a gente chama de... Não é oferta e procura. Do levantamento, quando a gente faz... não é um termo econômico. Um levantamento que nós fazemos, por exemplo, se eu tenho uma sinalização, por exemplo, meus queridos, tem um termo que a gente fala que significa isso. Estudantes, para mim, é que eu não estou lembrando o termo agora. Mas lembra quando eu falo para vocês na hora da atividade? Cara, o estudante não colocou aquele termo técnico que nele significa várias coisas. Então, o tio agora não está lembrando, mas eu vou descrever o termo. Por exemplo, essa slide está falando sobre, né, economia, as principais, a economia. Como é que eu sei, né, o que é viável? Economicamente viável. O que é economicamente viável, professor? Olha, o professor está aí. O que é economicamente viável? Então, você faz um levantamento, porque se for economicamente viável, você produz somente para o consumo interno. Economicamente viável, você produz somente para abastecimento externo. E eu não estou falando de outros países. Aqui no estado de Rondônia tem muita coisa que é produzida aqui e não é consumido. Vai para o processo de exportação, mas para dentro do país, para outros estados. Exemplo, algodão. A gente não tem uma indústria de algodão, uma indústria têxtil que vai processar o algodão, mas nós plantamos algodão e é economicamente viável pôr esse produto para outros estados. Claro que o processo de viabilidade industrial no nosso estado, né, como o algodão, ele é muito promissor aqui. Mas para ficar economicamente viável, tem duas questões. É a demanda desse algodão, que possa atrair empresas, indústrias, para manufaturar isso aqui. E interesse político também, né? Que favorece isso. Então, quando a gente fala sobre a principal atividade econômica, ela está entrelaçada, ela está relacionada com o quê, professor? Com
o fator economicamente viável. Então, o que isso está querendo dizer com isso? Vocês não podem começar a querer plantar para quem não é da área, ou começar a querer criar, né, animais, ou quem já cria, quer potencializar, se não fizer um levantamento do processo economicamente viável, para quem você vai ofertar. Então, fazer um levantamento das necessidades. Não que aqui não tenha um potencial. O estado de Rondônia tem um potencial de plantação, um potencial agrícola e um potencial pecuário enorme e diverso. Agora você tem que fazer a tarefa de casa, fazer esse levantamento. Lá na frente nós vamos ter aula para ver como se realiza esse processo de levantamento. Por exemplo, é viável economicamente? É, mas aí você tem que ver a logística. Porque são fatores, eu dei um exemplo, a logística, né, de como você vai fazer a distribuição e também fazer a incorporação de determinadas estruturas na sua propriedade que favoreçam esse processo de economicamente viável. Tá bom? A tela, minha diretora. Apesar da evolução tecnológica, né, dentro da agropecuária, nós temos, agora na verdade não, né? Dentro da pecuária e da agropecuária, Jefferson, ainda aqui cabe o termo sistema agropecuário, que é o sistema agrícola e o sistema pecuário. Ele se divide em sistema extensivo, intensivo e também tem a relação da mão de obra. Porque para você, nós vamos... O sistema intensivo e extensivo ele é utilizado para criação de animais, tá, gente? Criação de animais. Cabe o sistema intensivo de mão de obra em agricultura, mas também cabe para a criação. Porque, apesar de nós termos um processo de evolução tecnológica, pode inventar a tecnologia que quiser. Mas a mão de obra, ela sempre vai estar presente. A diferença é que vamos ter mão de obra especializada. Vamos falar disso lá na frente também, que é muito importante. São duas demandas. Existe a mão de obra operacional e a mão de obra especializada. Para que ocorra, então, essas classificações do sistema agropecuário. A pecuária extensiva refere-se à criação de gado, ovino, caprino, bovino, de forma extensiva. O monitoramento do gado é difícil e não é necessário autoinvestimento. Sistema intensivo exige pouca mão de obra. Intensivo, pouca mão de obra. E muita aparato tecnológico. Aqui, pessoal, na extensiva, e é praticado principalmente em regiões desenvolvidas. Vantagens. Atualmente mecanizado, altamente mecanizado, adequação do solo para determinados plantios, beneficiamento de semente, utilização de fertilizantes, implementos agrícolas e confinamentos de rebanho. Aqui, pessoal, há mão de obra especializada. Então, quanto mais aparato tecnológico, não significa que você não vai ter mão de obra. Vai ter menor mão de obra, e falando de RH, recurso humano. Mas vai ter ela de forma, né, que é uma mão de obra especializada. E olha só, com isso, qual é a geração de emprego? Cursos técnicos, que são essenciais e fundamentais para que possa suprir essa necessidade tecnológica. Então, quando você tem o conhecimento empírico de uma determinada atividade agropecuária, não necessariamente
necessariamente você precisa ter estudo. Mas quando a sinalização requer um aperfeiçoamento tecnológico, tem que ter esse estudo. Então, gera até emprego na área da educação. Cara, não é por nada não, mas o povo do campo é a engrenagem fundamental para a subsistência de todo o país. Nós somos, eu não vou nem falar. E o sistema intensivo de mão de obra? Apesar da característica similar, pouca e nenhuma mecanização. Isso aqui é controverso. Não há seleção de sementes. Métodos tradicionais de cultivo, pastoreio, utiliza trabalhadores, não se limita à mão de obra familiar. E como é que está a agropecuária em Brasil? O Produto Interno Bruto é o PIB de um país. Ele é composto, entre outros elementos, valores obtidos pela produção agropecuária. O PIB é somado todos os bens e serviços. Cara, quando chama bens e serviços, né? Até a geração de emprego é computada nesse sistema. Finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em relação ao cálculo anual. Tá? Então, para você ver, a utilização dos recursos naturais, sejam esses recursos atrelados à fauna, atrelados à flora e atrelados aos recursos hídricos, juntamente com serviços, geração de emprego, está totalmente ligado, atrelado ao país. Vocês podem ver que cidades que não têm atividade agrícola, elas são dependentes das cidades que têm o potencial. Agora, o que é controverso? Muitas vezes não tem assistência de infraestrutura. Aí a gente entra na área de gestão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao consumidor. PIB não representa toda a riqueza de um país. Na realidade, é um serviço indicador do fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Exemplo, em 2021, o PIB do Brasil foi de 8,7 trilhões, já o segundo trimestre, em 2022, alcançou 2,4 bilhões. Pessoal, para esclarecer aqui em relação ao PIB, ele é importantíssimo, ele representa toda a massa da atividade agrícola. Professor, mas um pouco desse PIB também está relacionado à indústria. Pessoal, aí é aquela questão, é que agropecuária é produção vegetal e produção animal, mas também tem as usinas ou regiões de mineração. Aí é outra área. Então é verdade, mas em relação à extração de minérios, que é uma outra riqueza que está envolvendo aí os nossos recursos naturais, tá? Auxiliam também nesse processo da utilização do PIB. É nesse sentido que nós estamos falando, que ele não representa toda a riqueza, mas é uma boa e excelente parcela dessa riqueza, tá? Os agropecuaristas utilizam meios tradicionais para o manejo do trabalho com técnicas de cultivo e criação que são passadas de geração em geração. Essa, pessoal, quando a gente fala isso, esse item aí, é quando nós estamos falando daquelas atividades agropecuárias iniciais. Atividades agropecuárias iniciais, que são as atividades que envolvem a atividade da família, agricultura familiar. Professor, eu posso dizer que uma agricultura familiar só são os indivíduos daquela família? É, porque quando você começa
começa a gerar emprego, contratar outras pessoas que não fazem parte da família, quer dizer que aquela atividade já está em ascensão. Mas existe também agricultura familiar, aonde membros de famílias se colaboram para ocorrer um processo. Por exemplo, época de colheita, aí membros de família se organizam. Não tem esse processo de pagamento, mas tem um processo de atividade de mão de obra e beneficiamento, divisão ou em porcentagem do produto adquirido. Tem que ver isso aí também como ocorre. É uma atividade agrícola familiar, tá? O Brasil é hoje o quarto maior exportador mundial de produtos da agropecuária, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Europa, União Europeia e China. Cara, nós exportamos carne de ave, carne de suíno. Eu estou falando em relação ao Brasil, tá? E o ranking brasileiro? O Brasil é hoje o primeiro exportador que tem na exportação açúcar, café, gente, suco de laranja, soja. Tem uma diferença, tá? Em relação a commodities. Um outro dia a gente vai falar sobre commodities. Mas sabia que tem diferença você exportar grãos de soja do que você manufaturar soja? Tem diferença. Por isso que eu falei aqui do algodão. Se você processar o algodão aqui ou levar ele in natura, processar em outro lugar, tem diferença. Carne bovina, suína, frango. Então nós estamos vendo aqui, eu estou falando em relação ao Brasil, galerinha. É que às vezes eu falo, eu esqueço. Que a gente tem também, aqui vem pra cá, minha diretora. Aqui é só uma aula introdutória, mas às vezes eu me empolgo tanto, eu acho que Rondônia é Brasil. Não, nós estamos no Brasil, mas parece que eu falo do jeito que a gente que comanda tudo, né? Mas para você ver, todos esses itens que estão no ranking de exportação, o estado de Rondônia produz. Além de produzir, o estado de Rondônia pode ampliar essa produção. Eu sei, tem etapas para que sejam alcançadas essa autorização. Eu falo do produtor, ele é avaliado para saber se aquele produto está dentro, contempla todos os itens para que entre nessa outra ramificação que é a exportação. Tá? Aí eu não estou falando somente aqui para dentro do Brasil, para todos, não só para dentro dos outros estados, mas para fora. Pode aumentar, minha diretora? Então, em relação a esses produtos mundiais, soja, café, suco de laranja, que muitas vezes não é nem in natura, mas é assim, já ocorreu um processamento, só de extração do suco da polpa, já. Então, em relação a eles, nós temos sendo aí, carne bovina, em segundo, frango, milho, carne suína, tá? Já, vamos lá, do PIB, do censo, o que o senhor está passando? Porque eu já falei tudo isso aí. Agora eu só quero chegar aqui no estado de Rondônia, né? São os faturamentos da lavoura. Então, não só em plantação, mas como criação. Muitos deles, pessoal, é para produção de ração. Então, é um consumo interno que nós estamos vendo. Isso favorece, né, o processo de perspectiva do mercado interno, geração de oferta de áreas e modernização dos processos. Não só de mecanização, mas tratos culturais, criações de animais. Isso traz também a infraestrutura, tá? Que vai favorecer e melhora os potenciais do produto em nosso território. Para mim, minha diretora, meus queridos, estamos finalizando aqui, essa introdução, essa abertura e esclarecimento do que abarca a agropecuária. Daqui a pouco nós voltamos para fazer aquele bate-bola, jogo rápido.